De volta com o nosso Você Bonita para um papo importantíssimo. Hoje é o Dia Mundial Sem Tabaco. Isso significa um alerta, né, para que a gente mantenha uma atenção e entenda que questão séria e que momento que a gente está vivendo com novas questões, né, com o cigarro eletrônico, com coisas que parecem inofensivas e que a gente sabe que não são. Por isso convidamos mais uma vez o querido pneumologista Dr. Rodrigo Santiago, bem-vindo. Muito obrigado. Muito prazer. Glaucia, você viu como ele tá magrinho? Doutor, emagreceu, eu tava contando aqui que tá todo na estica, a Glaucia falou, viu, doutor? Tentando, tô na luta, né? Mas olha, doutor, nosso assunto é muito importante, é muito sério, eu sei que você tem muitos dados e muitas coisas para colocar. No entanto, a gente abre, né, com o VT preparado pela nossa produção para a gente ter uma ideia realmente do número e de dados bem preocupantes. Olha lá. De maio é o Dia Mundial Sem Tabaco. A data foi criada em 1987 pela Organização Mundial da Saúde para alertar sobre as doenças e mortes relacionadas ao tabagismo. O tabaco mata mais de 8 milhões de pessoas por ano no mundo. É a principal causa de morte evitável no planeta, sendo considerado, portanto, um problema de saúde pública. Estima-se que cerca de 200 mil pessoas morram todo ano no Brasil em decorrência do fumo. Esse valor salta para cerca de 4,9 milhões em perspectiva mundial. Parar de fumar pode ser desafiador. Em todo o mundo, cerca de 780 milhões de pessoas dizem querer parar de fumar, mas apenas 30% delas têm acesso às ferramentas que podem ajudá-las a fazer isso. Procure ajuda o mais rápido. Quanto mais cedo você parar de fumar, menor o risco de adoecer. Tá aí. Doutor, vamos lá. Vou começar neste sentido a minha pergunta e a minha introdução. A última vez que a gente conversou a respeito disso, eu me lembro que você trouxe aqui notícias bem positivas, que muitas questões ligadas à legislação, a medidas, né, de proteção nesse sentido, ou seja, inibindo cada vez mais os locais permitidos para fumar, tinham trazido boas notícias nesse sentido das pessoas estarem realmente diminuindo. Então, a partir, né, deste momento, desse pós-pandemia, da ansiedade gerada, enfim, que a gente está vivendo, como é que estamos, doutor? O negócio não tá fácil, eu tô achando, hein? É sempre uma luta, né? Então, assim, boa tarde a todos vocês. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. É uma data muito importante, principalmente para nós médicos no geral, mas obviamente os pneumologistas, né? Esse Dia Mundial Sem Tabaco. E a gente quer realmente conscientizar a população da importância que é parar de fumar, ou quem não fuma, não fumar nunca. Esses dados são muito importantes porque a gente vê que a gente tem tantos problemas no nosso país. E uma coisa muito bacana foram as políticas públicas voltadas para as ações anti-tabaco desde o começo da década de 90. Então, alguns números, é sempre legal falar para ilustrar, né? Então, em 89, a gente tinha por volta de 27% da população jovem tabagista e 35% da população geral adulta tabagista. Tá. Para 2019, isso cai para 7% da população jovem. Uau. E 9% da população adulta no geral. Isso é o quê? Isso é ninguém aqui está fumando. Em restaurante, não poder fumar dentro de restaurante. Sim. No máximo uma área externa e olhe lá, está cheio de lugar que não pode. Obviamente, avião e meios de transporte. Fórmula 1. Fórmula 1, antigamente tinha os símbolos, né, das marcas de cigarro nos carros, não tem hoje, assim como não pode nenhuma propaganda. Lembra dos festivais de música? Lembro. Não pode. Proibições para justamente não deixar as pessoas caírem nisso. Entendi. E agora começam a ter os outros meandros, os outros meios, outros caminhos escusos da indústria do tabaco, com aquilo que as mães, você tem falado muito isso, que as mães, os pais têm que ficar bem de olhos abertos, que é o cigarro eletrônico. Na pauta, quando fizeram o vídeo, foi muito bacana que mostrou pessoas fumando cigarros convencionais e cigarros eletrônicos. Gente, mas não tem o tabaco, não tem o alcatrão, não tem o monóxido de carbono.
mas tem esse vapor com muitos cancerígenos, com muitas substâncias que levam sim a problemas pulmonares sérios, graves, né? Já comprovado, isso não é achismo meu. Então, o cigarro eletrônico é um meio de tabagismo. Né? Dispositivos eletrônicos para fumar, DEF, que a gente chama, né? Então, os vapes, cigarros eletrônicos, enfim, chame como quiser. Esse hoje é o foco, porque eles querem pegar os jovens. E como a gente estava falando de jovens, estudos também demonstram que mais de 80% das pessoas que começam a fumar entre 14 e 25 anos de idade. Então, é essa turma que essa indústria está querendo pegar. Eu vou aproveitar, antes de colocar, a gente tem uma imagem bem interessante para mostrar, de pulmão, para a gente entender o negócio que é bem complicado. O doutor estava me contando que existem cigarros eletrônicos que não têm cheiro. Então, eventualmente, você entra no quarto do seu filho adolescente que comprou um sem cheiro e você fica lá, você não está sentindo cheiro de nada. Você pede para ele abrir a boca, meu pai fazia isso. Assim, para sentir, não tem cheiro. Não tem cheiro de cigarro, então você ainda não consegue pegar. Meu Deus, agora fiquei mais apavorada ainda, doutor. Vamos falar dessas imagens aqui, a gente vai emendando as coisas. Olha que, gente... É o que a gente chama do macroscópio, né? O microscópio e o macroscópio. Aqui são duas imagens de pulmões, né? A imagem rosinha é como são os nossos pulmões saudáveis. Sim. Tá? Lembrando que eles estão, obviamente, fora de um corpo humano, né? Então, quando ele funciona, ele faz a expansão. Quando você inspira, expira, ele faz toda a expansão adequada. E a imagem do pulmão mais enegrecido, mais escurecido, é cheio de nicotina. Nossa. Então, é um pulmão já doente, né? Muito provavelmente enfisematoso, com o que a gente chama de DPOC, né? E aí o que fala-se muito quando alguém olha no raio-x, o meu pulmão tá preto no raio-x. Não, isso aí é meio que conversa. No raio-x, a imagem tem que ser realmente mais escura mesmo, né? Mas essas imagens mostradas aí é como realmente o pulmão fica preto, fica escuro. Se a gente fosse abrir o paciente, por conta da doença causada. Isso que você falou dos vapes são importantes. A gente vai misturar muito aqui, né, entre o cigarro convencional, comum, e o cigarro eletrônico, mas é porque a gente vê a maioria, assim, com essências. Então são cheirosos, às vezes até enjoativos de tão cheirosos, mas são muito mais cheirosos, digamos assim, perfumados, digamos assim, do que o cheiro de cigarro, que é muito perceptível, incomoda, né? O pessoal jovem que ia pra balada, que vai pra balada hoje em dia, não é da nossa época, a gente tá se chamando de velho aqui, mas as mulheres odiavam ficar com o cabelo cheirando cigarro. Muitas vezes tomava banho depois por conta disso, né? Sim, porque nas baladas... E hoje em dia, além de ser proibido o cigarro dentro de um ambiente fechado, o cigarro convencional, o cigarro eletrônico também engana nesse sentido, porque além de não ter um cheiro tão ruim, digamos assim, pode ser inodoro, né? Pode não ter cheiro. Então, os pais, as mães precisam ficar muito espertos nesse sentido de que saibam sim que faz mal. Sabendo que faz mal, procurem transmitir a informação para o filho que, adolescente, naquela fase rebelde, mas dá uma fuçada assim nas suas mochilas, nas suas gavetas, porque só confiar no nariz nesse momento não vai dar. Abre mochila, gente, tira coisa de mochila. Sabe o que a Glaucia perguntou, doutor? Se é verdade mesmo que a pessoa pare de fumar, após anos ela ainda pode ter essas marcas em exame, o pulmão vai ter marcas de tempo de cigarro. Pode. A gente tem muitos dados bacanas e que aí não tem como eu decorar todos os dados, mas muitos dados que conforme vai passando o tempo você vai tendo mais benefício, né? Em questão de minutos, sua frequência cardíaca melhora, minutos sem fumar, questão de dias você começa a ter uma melhor pressão arterial, questão de meses a sua respiração melhora com menos tosse, com menos falta de ar. Questão de anos, de repente, a sua própria capacidade respiratória, no sentido de mesmo prova de função pulmonar, espirometria, aquele exame de soprar que nós pneumologistas fazemos, vai melhorando. E alguns, sei lá, 5 a 10 anos, os maiores riscos são os cardiovasculares, que são as principais causas de morte no mundo, né? Infarto e derrame cerebral, o AVC. Elas são intimamente ligadas ao tabagismo. Então, questão de 5, 10 anos, você já começa a diminuir bastante a chance disso. Agora, diminuir a chance não quer dizer zerar. E principalmente para pulmões, a depender do tempo que você foi fumante, você tem sim grande chance de ter a principal doença nossa que a gente fala como pneumologista, que é o DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica. Eu gosto de desenhar para os pacientes, né? Doença pulmonar, porque são dos pulmões, crônica, porque são aí anos de cigarro, décadas de cigarro, e obstrutiva porque obstrui os brônquios, dificulta a passagem de ar e dá falta de ar, dá tosse, dá toda aquela dificuldade respiratória. Tem pessoas que têm um grau muito avançado com necessidade de usar oxigênio, muitas vezes. E tem pessoas que, principalmente, quando a gente consegue fazer o diagnóstico precoce,
a gente entra com o tratamento quanto antes. Um deles é parar de fumar, obviamente, e aí a gente consegue chegar no mais próximo da vida normal. Mas para isso precisa da avaliação do especialista, precisa parar de fumar e quando necessário, precisa tratar direitinho. Precisa parar de fumar, né? O parar é a primeira questão, né? Vamos colocar um ilustre para você explicar para a gente, então, o que acontece, né? Olha lá, não é exagero, não. Essas imagens são bem bonitas, mostram como funcionaria a respiração normal, né? A gente tem uns canais que levam o ar da boca, né, do nariz para a traqueia e aí a traqueia para os pulmões. E aí a gente tem as trocas de gases, né? Você recebe oxigênio para difundir ao corpo, né, através das trocas gasosas nos alvéolos, que são como se fossem alguns cachinhos de uva nas extremidades dos brônquios, que são esses canudinhos. E para jogar fora o gás carbônico. Quando você joga a fumaça do cigarro para dentro do nosso corpo, a gente já começa a ter algumas lesões e danos no nosso epitélio, nosso endotélio, em toda a parte respiratória, da traqueia, dos brônquios, e aí começa a juntar secreção, nossos mecanismos de defesa, nossas células de defesa, começam a juntar muita secreção. E aí agora você vai ver os alvéolos, que eles eram bonitinhos, redondinhos, começam a ficar juntos e se distendem. Esse é o enfisema pulmonar. Né? Então, o enfisema é quando você tem esses alvéolos sendo destruídos e aí acabam ficando sem a distensão que a gente precisaria para a nossa parte respiratória, para a nossa troca gasosa, como deveria ser. E quando os brônquios também têm essa alteração, você tem essa bronquite crônica. Bronquite crônica causada pelo cigarro, não tem nada a ver com bronquite asmática, asma brônquica, não. Bronquite crônica e o enfisema fazem parte do DPOC. E essa imagem mostra câncer, né? Quando a gente começa a ter a maior chance de ter câncer de pulmão por conta do cigarro. E é coisa de 80% a 90% relação direta do cigarro em câncer de pulmão. E câncer de pulmão é o câncer que mais mata, na frente do segundo e do terceiro somados. Tá? Então, além de poder dar câncer no corpo todo, mas câncer de pulmão tem uma relação de 90% com o tabagismo. Com o tabagismo. Vamos colocar perguntinha do público, e eu acho sempre quando a gente está falando dessa questão do tabaco, é claro que a gente sabe que é uma dependência e que é difícil, e que vai ter o grupo de pessoas que tem prazer e que gostam e que não querem e que assumem esses riscos, que é o que a gente está falando, porque o que a gente está dizendo, eu acho que as pessoas sabem, né? Hoje sabe, né? Não é verdade? Hoje então, sabe. Não é uma novidade. Mas, por outro lado, eu acho que tem sempre aquela dúvida mas será que tem uma quantidade segura? Então, será que se eu diminuir muito e não parar totalmente, eu posso ter uma segurança? Já já você fala sobre isso. Antes, perguntinha do público na tela, olha lá. Obrigada, Cá, um beijo. Cigarro de palha é tão perigoso quanto os outros? Sim, sim, sim. Vamos pensar que até poluição faz mal, mas não tem como escapar muito. Não tem como ficar totalmente fora da poluição, dependendo de quem, de repente, mora na fazenda, na roça, né? Sim. Agora, a maioria da população está em área urbana. Fumaça, Agora, imagina você jogar direto para o seu corpo. Né? Então, todo tipo de tabagismo, todo tipo de... qualquer coisa que você inale que não seja o ar, né, que não seja o oxigênio que a gente tem, pode fazer mal. E o cigarro de palha, ele costuma ter menos problemas ele costuma ter menos química, digamos assim, em comparação ao cigarro convencional. Porque ele tem mais o que o pessoal fala de paieiro, né? Eu venho do interior, escuto muito isso. Ele é mais natural. É nesse sentido que Mas ele destrói muito os alvéolos. Então estudos mostram que ele causa mais enfisema do que o cigarro convencional. Pode sim causar bronquite crônica e tudo isso está ligado ao DPOC. Causa menos câncer do que o cigarro convencional, mas causa câncer. E o enfisema causa de uma maneira assim, absurda mesmo, né? Você pega muitas pessoas que viveram a vida inteira no campo e a maioria das coisas naturais e o cigarro de palha. E tem sim o enfisema, tem sim DPOC, tem sim o cansaço, tem sim tosse. E que podem ter mais problemas cardíacos, que você comentou. Então faz mal, sim. A Gláucia pediu só pra gente não esquecer de falar de charuto e narguile, né? Também é perigoso. Muito. O charuto é o seguinte, você tem
todas as quantidades químicas que a gente conhece, né? E tanto faz mal que as pessoas não devem nem tragar, né? Quem fuma charuto não costuma tragar. Mas a própria fumaça no ambiente faz mal para todo mundo. Então, tudo isso faz mal. Um pouco de diferença é que, geralmente, quem fuma charuto fuma menos, tenta fumar algo mais forte, né? social, né? Tenta fazer aquele trabalho social, mas não tenha dúvida que essa pessoa que está fumando charuto traz sim seus malefícios, tem sim seus males, inclusive se tiver já alguma asma, por exemplo, tiver algum problema de saúde. Agora, o narguilé é complicadíssimo, porque é mais uma das coisas que pegam os jovens, né? Antigamente você via em um lugar ou outro o pessoal fazer de fim de semana. Uma vez eu vi uma molecada saindo ali em frente à faculdade, carregando no braço, como se parecesse uma gaita de fole, sabe? Não tem nem cabimento uma coisa dessas. Algo que era para ficar, de repente, enfeite, para fazer algo em tese social, sabendo dos malefícios, tem sido usado com muita frequência. E aí, uma rodada de 1 hora, isso são dados da Organização Mundial de Saúde, do INCA, uma rodada de 1 hora, que é geralmente 1 hora que dura ali, você coloca o carvão, coloca as essências, tudo mais, é referente como se fosse a 100 cigarros, 5 maços de cigarro. Então, uma pessoa que fala assim, não, mas eu só fumo uma vez uma rodada por fim de semana. É como se estivesse fumando 5 maços de cigarro em uma semana. É praticamente 1 maço por dia, achando que não faz mal. E tem gente que fala, mas é filtrado, tem água. Não, tem um carvão ali, tem essa combustão. Tem todas mais de 300 substâncias químicas, com mais de 80 que sabidamente causam danos pulmonares e mais de 30 cancerígenas. É o que a Cláudia comentou, fora a troca de saliva ali, fora aquela outra questão ali, né? Nada muito agradável. Nem um pouco higiênica também. Atualmente, então, um pouco pior com a questão de Covid e tudo mais. Eu falo, gente, é bicho que não acaba mais, né, doutor? Meu Deus, e agora nessa época do ano só piora, né? É bicho que não acaba mais. Vamos colocar na tela, então, a gente tem primeiro para mostrar aí os malefícios, a gente enumerou, são mais do que esses, eu acho que até a gente colocou, mas para ter uma ideia aqui, a gente vai falar dos piores, então eu vou colocando um por um, você vai explicando um por um, tá, doutor? Perfeito. Vamos lá. Agora são os benefícios de parar, então. Os benefícios parar. Ritmo cardíaco e pressão do sangue são estabilizados. Aquilo que eu citei, que bom que agora tem até o tempo, né? Então, com 20 minutos, você já começa a melhorar os seus sinais vitais, do seu sistema cardiovascular, que é tão acometido pelo cigarro. Por isso que é muito, muito comum a nossa ligação com o cardiologista ao cuidar desses pacientes. A maioria dos pacientes que fumam acabam morrendo de doenças cardiovasculares. Puxa vida, né? Vamos pro próximo, olha lá. Já tem perguntinhas. Níveis de oxigênio normalizam. Vamos lembrar que quando a gente tem as trocas gasosas, a gente vai espalhar oxigênio para o resto do nosso corpo todo e jogar fora o gás carbônico, certo? Agora, quando você tem um distúrbio nessa troca, por problema, seja ali do alvéolo, seja dos brônquios que estão danificados, você diminui a nossa quantidade de oxigênio, digamos assim, pelo corpo. Então, você melhora a partir de 1 dia sem fumar. Então, por exemplo, a gente pode dizer, agora com essa dinâmica, né, de Covid, a gente mede, né, a saturação e tal. Quem fuma pode ter uma saturação mais baixa? Principalmente quem fuma mais e principalmente quem fuma mais que já tem alguma doença respiratória. Que loucura! Então é muito esperado que a gente saiba que o paciente que tem, principalmente o DPOC, que eu falei para vocês, ou mesmo fibrose pulmonar, que nem sempre é causado pelo cigarro, mas muitas vezes está associado assim, ao tabagismo, comumente ele já tem uma saturação mais baixa. Eu espero da Carol uma saturação de 98, 99, mas do seu José, que fuma há muito tempo, talvez o normal dele seja 95. Tá entendendo? E aí você tem menos chance para ele se recuperar no Covid, por exemplo. Por isso que no Covid a gente viu muitas pessoas fumando que evoluíam mais grave. E não pode baixar de quanto, doutor? A gente sabe que menos de 90% a pessoa tem que usar oxigênio contínuo, tá? Aí, tô falando para esquece Covid, né? Falando para o paciente que tem DPOC. E aí, cada caso é um caso. Às vezes o paciente precisa usar oxigênio para fazer exercício, às vezes precisa usar oxigênio para dormir, né? Não pode estar menos de 90%. Mas já é o normal dele. Não pode. A gente tem que avaliar cada caso. É um caso, mas não pode estar menos do que isso. É por isso que quando a gente chega para uma triagem nos hospitais, perguntam se fuma e tal, e já Exato, até para saber disso. E aí, num quadro agudo, de um quadro infeccioso, como o Covid, por exemplo, uma pessoa que está com 92 é um momento pontual agudo dela, então isso assusta. Não era para estar 92, 91. Mas não está abaixo de 90, o doutor falou que é só abaixo de 90, para um paciente crônico, né? Não num quadro agudo de infecção. Perfeito. Tá? Próximo, olha lá. Te aproveita perguntando tudo.
tudo aqui, né? Sentidos do paladar e do cheiro melhoram de 2 a 3 dias. Isso é outra Isso é muito questão. bacana, inclusive, você tem que usar ao seu favor, não contra. As pessoas engordam quando param de fumar, porque muitas vezes acaba trocando uma sensação de prazer por outra e começa a ter mais prazer ao se alimentar, por 2 motivos cruciais. Um, que o cigarro ele já é anorexígeno. A pessoa que fuma, geralmente já tem uns 4 quilos a menos do que ela deveria pesar, né? E a pessoa que fuma acaba tendo menos vontade de comer. Agora, as papilas gustativas na língua, elas ficam totalmente anestesiadas com a fumaça do cigarro. Que coisa, né? Então, quando você fica sem fumar, você começa a perceber mais sabor numa maçã, numa pera, né? Doce, então, nem se fala, fica muito mais gostoso. Por isso que eu sempre, quando vou falar com meus pacientes, eu tento focar para que eles comam mais frutas, que eles nem achariam tão gostoso antigamente, e hoje em dia tem mais prazer por conta dessa sensação do paladar e, inclusive, do olfato. Então, isso é maravilhoso. Poxa. Né? Esse é um prazer muito melhor do que o do cigarro, né? Olha lá, tem mais um. Em 1 a 9 meses, certo? A circulação sanguínea e os níveis de energia melhoram. Exercício torna-se mais fácil. Porque a gente sabe que a pessoa que também fuma bastante... Não consegue. Tem uma dificuldade de subir as escadas, de fazer um treino, né, mais intenso. E aí é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado como a gente vai conversar com o paciente. Você que fuma, a gente vai falar, pare de fumar e vamos praticar esportes. Mas você não consegue praticar esporte, porque de repente o cigarro já causou uma doença pulmonar, de repente ele tem que fazer o que a gente fala de broncodilatação, que são as medicações inalatórias de tratamento. Nesse sentido, pessoal, bombinha não faz mal. Bombinha é o tratamento do DPOC. Claro que o médico especialista vai verificar melhor, mesmo o cardio, geriatra que tiver com treinamento para isso também. Agora, a partir do momento que a pessoa consegue fazer exercício porque tem mais fôlego, o exercício é um baita aliado para parar de fumar. Né? Porque eu costumo falar, você troca um hábito maléfico, que é um vício, que é uma dependência da nicotina, por um hábito benéfico, que a pessoa fica, entre aspas, viciada em exercício. Também, é isso mesmo. Né? E toda aquela liberação de endorfina, dos hormônios, da felicidade que você tem em fazer exercício, juro, eu até arrepio de falar isso, porque é gostoso isso. A pessoa vai se sentindo feliz. Então troca um hábito maléfico por outro e sim, os exercícios físicos, esportes, são muito importantes para ajudar também a parar de fumar. E é o que eu falo, né? Quando a gente investe no esporte, e você tem esse comprometimento com a atividade física, e você quer cada vez evoluir mais, por uma questão pessoal, de ficar bem, para você, porque não é para competir com ninguém, é no seu. Você não cria possibilidades de estar em contato com coisas que você sabe que vai diminuir seu rendimento, que vai, né? Hoje eu fui correr cedo na chuva, e aí, com o meu marido, aí eu falei para ele, Oswaldo, hoje o negócio tá fácil não, a gente vai com a capa, tudo, maior esquema, podemos fazer essa pauta um dia aqui, maior esquema. Que é claro, para dar certo, né? Não é para ficar doente, é para dar certo. E aí ele falou, nossa, mas a gente tem que gostar muito de correr, né? Para um dia como hoje, ao invés da gente dormir um pouquinho mais, fazer o descanso, sair para correr. Então, é um comprometimento, é o que você sabe que vai trazer um prazer. Então, eu acho muito legal a gente poder falar de atividade física, doutor. Importantíssimo. Eu te agradeço, porque esse é um bichinho que pica, que grande bichinho. Belo bichinho esse. A Glaucia fica chocada quando a gente fala, eu não acredito que você foi hoje. Gente, parece que o treino é mais gostoso. Porque você se sente, você vai além, né? Então você sente mais orgulho. Sem dúvidas. Eu não corro, mas eu gosto de jogar bola, né? Você joga futebol, né? E poxa, no frio de São Paulo, na chuva, na garoa, você vai, É só religioso, fazer direitinho, né? Começa bem a semana já. Com certeza. É só não deixar o corpo esfriar, né, doutor? Depois você pode dar dicas. Porque as pessoas têm medo de fazer atividade física nessa época do ano, porque acham que vão ficar doentes, porque vai gelar o corpo. Se fosse assim na Rússia, ninguém poderia praticar esporte. Então, não é verdade. Ia ser difícil. Vamos lá, próximo então, na tela. Menor risco de coração, doença e acidente vascular cerebral, que é quando você disse que vocês caminham de mãos dadas com os cardiologistas. Então, de mais ou menos de 1 a 5 anos. E, doutor, agora eu vou emendar com essa parte. Todas as pautas que a gente faz aqui, todas que envolvem problemas de saúde e doenças, em todos os profissionais falam, não, quem fuma tem mais chance, tal. Todas. Sim, e por isso que a gente fala, às vezes o paciente pergunta, doutor, então quantos anos eu preciso ficar sem fumar para ficar totalmente zerado? Não é bem assim. Você já fumou. Então se fosse assim eu falaria para todo mundo, gente, todo mundo está liberado para fumar 5 anos da sua vida, tá? Só que depois para. Todo mundo pode fumar 10 anos, não.
cada um tem a sua genética, cada um é uma pessoa diferente, né? Agora, o que a gente vai tendo de dados, por exemplo, o cardiológico é muito bacana, o risco cardiovascular. Você tem a cada de 1 a 5, tá vendo? E tá vendo como varia, né? Por conta da genética de cada um. Tá. Né? Tem a questão genética de infarto nos familiares, né? Infarto em familiares jovens, tudo isso. Agora, a partir do momento que você consegue parar de fumar, você diminui e algumas vezes até normaliza a mesma chance que você não tivesse fumado. Olha só. A partir de tantos anos. Isso é uma grande notícia. Agora, principalmente para os pulmões, por isso que a gente sempre fala, você que foi fumante, você tem que procurar o pneumologista. Você tem que fazer uma consulta com o pneumologista para avaliar como está realmente a saúde dos seus pulmões. Porque aí você vai avaliar se já tem uma fase inicial de alguma doença. Tá. E se for o caso, começar um tratamento para ter sim, quem sabe, uma vida normal. Antigamente, quando eu estava na residência médica ainda, a gente tinha alguns estudos que só queria fazer com que as medicações diminuíssem a chance de morte desses pacientes. Mas não tinha como melhorar muito a qualidade de vida, Entendi. não tinha muito como melhorar a prova de função pulmonar. Hoje em dia, as medicações estão realmente muito avançadas e modernas. A gente consegue dar, inclusive, mais qualidade de vida para esses pacientes. E se para de fumar, com possibilidade de ficar uma vida até próxima do que ele não tivesse fumado. Olha que legal, gente. Isso é animador. Então, diagnóstico precoce. E tá aí, vamos fechar com essa então. E tem perguntinhas do público, já vamos colocar na tela. Em 10 anos, risco de doença cardíaca é o mesmo de um não fumante. Olha que bacana. Maravilhoso, maravilhoso. Ah, ficou linda essa ilustração, né? Beijo, pessoal da computação gráfica, ficou bem legal. Vamos colocar a perguntinha do público, doutor? Vamos lá, pra gente poder ajudar também. Quer me cantar, Glaucia, essa próxima? Vai entrar já. É sempre bom poder tocar em assuntos polêmicos para ajudar. Sara, obrigada, um beijo para você. Pessoas que não fumam e ficam perto de pessoas que fumam, qual o risco? Existe risco sim, tá? É difícil falar assim, quem não fuma tem risco até pior do que quem fuma sendo um fumante passivo. Não é bem assim, tem toda a questão genética também, tá? Algumas pessoas, tendo vivido a vida inteira com o seu cônjuge, acabam tendo realmente o DPOC. Eu peguei muita senhorinha, principalmente, que antigamente as mulheres fumavam bem menos do que hoje em dia, infelizmente, né? Mas antigamente, as senhorinhas, de repente, não fumavam e conviviam com os seus maridos, que eles fumavam na cama. Porque eram outros pensamentos, eram outros conhecimentos, eram outras informações. E aí você conversa com uma senhora que nunca teve uma exposição a fogão a lenha, de repente, que também causa DPOC, nunca foi fumante ativamente, mas conviveu a vida inteira com quem fumava. Tem problema. DPOC, tem um enfisema pulmonar. Tá. Então, a gente tem sim dados robustos na ciência, em vários estudos que demonstram que quem foi fumante tem todos esses problemas, quem foi fumante passivo também aumenta a chance. Inclusive, para criança, nossa, vocês que têm filhos e fumam, cuidado com suas crianças. Né? Porque o cigarro passivo, para essas crianças, atrapalham muito no desenvolvimento do seu trato respiratório, aumentando a chance de ter asma. Então, uma coisa que eu sempre pergunto, quando estou conversando com o paciente, eu pergunto do histórico dele, né? Fuma, já foi fumante? Não. Convive com quem fumava? Só meu pai na infância. Isso já conta. Eu já tenho que pensar que essa pessoa tem uma chance maior, inclusive, de ter asma. Você sabe que me escreveram ontem, eu toquei no assunto no Instagram e uma seguidora me escreveu que uma conhecida X dela comprou o cigarro eletrônico para os 2 filhos, de 13 e de 12. É uma bela discussão. Fica mudo, né? De entender o que, né? A gente se olha e fala... É desinformação pura. Gente, o debate vai além, tá? A gente não vai ter tempo, obviamente, talvez não seja nem o assunto específico do Você Bonita, mas eu gosto desse além e eu gosto de deixar as pessoas saindo desse momento que a gente está conversando, pensando e tentando uma forma, porque a gente sabe que, principalmente falando da questão dos adolescentes, é óbvio, todo mundo aqui já foi adolescente. Todo mundo já foi rebelde. Não vamos esquecer. Todo mundo já fez besteira. Exato. Então, assim, é uma questão muito maior. Não, mas daí eu prefiro que meu filho fume, já ouvi isso, aqui na minha frente, porque daí eu tô sabendo, pelo menos ele me conta. É uma discussão. Até que ponto, né? É uma bela discussão, né, doutor? Um dia vamos trazer a pauta. Mas só para dar um foco porque nessa tem isso, parte, não tem? a nicotina não é algo tranquilo. Exatamente. A nicotina é algo extremamente dependente, tá? Eu já falei, eu acho que até aqui, o Keith Richards, o lendário dinossauro do rock, guitarrista dos Rolling Stones, que ninguém sabe como ele está vivo até hoje, por sinal, tanto de droga que tem na vida dele, mas ele já falou que foi mais difícil largar do cigarro do que da heroína.
Então, para vocês terem uma ideia do tanto que a nicotina causa dependência. Ah, mas um cigarro eletrônico não tem nicotina. Tem vários estudos demonstrando que quando foram lá olhar, acharam nicotina. E aqui no Brasil, que é proibido, você vai reclamar de quem, então? Ah, vou reclamar porque me venderam com nicotina, eu comprei 100. Vai não, Visa, reclamar? Porque é proibido. Ele é proibido. Vai reclamar de quem, né? Então, a indústria do cigarro está por trás. A Philip Morris comprou 30% da Juul, que é a principal produtora de cigarros eletrônicos dos Estados Unidos. E eles têm esse intuito de, obviamente, causar dependência nos jovens. Se fosse para parar de fumar, eles proibiriam a venda para quem não fuma. Sem dúvida. Seria fácil, né? Não é o caso. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado, sim, e a gente tem que levar essas informações. Não é simplesmente inalar um vapor, como eles gostam de falar, não é fumaça, né? Ali tem nicotina, e a nicotina que causa dependência. E nos adolescentes, já tem também estudos que demonstram que um adolescente dependente de nicotina aumenta em 3 a 4 vezes a chance de usar outras drogas. É uma porta de entrada. Né? E a nicotina que vem pelo vape vai com mais velocidade para os alvéolos que a gente mostrou e para o cérebro, aumentando a chance de dependência. Fiquem atentos, mamães. Vamos colocar a perguntinha do público, que a gente já está com um tempinho. Sônia, obrigada, um beijo. Qual o primeiro passo, então, para parar de fumar? Parabéns pela pergunta. Eu adoro esse tipo de pergunta. O primeiro passo é o paciente querer parar de fumar. Você estava falando que eu emagreci e tal, bacana, estou tomando meu remédio, estou fazendo acompanhamento com a minha grande amiga, um beijão para Camila, endócrino. Só que assim, não adianta me dar um remédio se eu não estiver preparado para emagrecer. Se eu não tiver com a minha geladeira toda diferente, com as coisas lá dentro, para eu poder emagrecer, para eu ter o tempo de fazer exercício. Então não adianta querer dar o remédio para a pessoa parar de fumar, se ela não estiver preparada para parar de fumar. Eu sempre vou falar para meus pacientes, você precisa parar de fumar. Mas eu não vou sair dando remédio para ele parar se ele não estiver preparado para isso. Porque o remédio não é milagroso, ele ajuda, né? Então o primeiro passo é querer parar de fumar. Quer parar de fumar? Tem gigantescas chances de conseguir. Temos vários mecanismos para ajudar nesse sentido, com medicação, com adesivo, com acompanhamento multidisciplinar. Sim. Agora, se o paciente quer, procure a ajuda que você consegue. Também acho. Obrigada, doutor. Agradecer todo mundo que mandou perguntinhas e tal, e que fique assim, só o ponto de interrogação para a gente ter mais tempo para observar as coisas, para a gente ter, dar atenção a esse tipo de situação, porque eu fiquei bem impressionada com esse aumento aí dos jovens, porque nós somos adultos, aí a gente já sabe um monte de coisa, e aí ou a gente topa ou a gente não topa. Né? A maturidade também fala assim, você topa ou você não topa, o problema é seu. Agora, adolescente, criança, entendeu? Então, vamos trazer mais discussões. Obrigada mais uma vez. Obrigado. Beijo na sua família. Vou deixar o contato do doutor, @doutorabreviado, Rodrigo Santiago lá no Instagram, @doutorabreviado, Rodrigo Santiago, tudo junto lá no Instagram, você já encontra o trabalho dele, que é pneumologista e tá sempre aqui com a gente. Um beijo. Amei, doutor. Até a próxima. Valeu. Obrigada.